Marcos capítulo 6. Jesus visita a cidade de Nazaré. Jesus partiu dali e voltou com seus discípulos para Nazaré, sua cidade, e começou a ensinar na sinagoga no sábado. Muitas pessoas ficaram admiradas quando o ouviram e perguntavam: onde este homem aprendeu todas estas coisas? Que tipo de sabedoria é esta que lhe foi dada? Como é que ele faz esses milagres? Este homem não é aquele carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Estas moças que estão conosco não são também irmãs dele? Eles não queriam saber dele. Jesus, então, lhes disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos em sua própria cidade, entre os seus próprios parentes e dentro de sua própria casa. E não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, a não ser curar algumas pessoas depois de colocar as mãos sobre elas. Jesus, então, ficou admirado com a falta de fé deles. E Jesus percorria as vilas vizinhas ensinando o povo. A missão dos 12 apóstolos. Ele chamou os seus 12 discípulos e começou a enviá-los, 2 a 2, dando-lhes poder para expulsar demônios. Ele também lhes deu instruções para que não levassem nada com eles durante a viagem, a não ser um cajado. Eles não deveriam levar nem comida, nem sacola, nem dinheiro. Eles deveriam ir calçados de sandálias, mas não poderiam levar roupas extras. E também lhes disse: quando vocês entrarem numa casa, permaneçam lá até que saiam daquela cidade. E se vocês chegarem a uma cidade e lá não forem bem recebidos nem os ouvirem, saiam de lá e sacudam o pó das suas sandálias como uma advertência para aquela gente. Eles, então, partiram e começaram a anunciar que todos deveriam mudar o seu comportamento. Eles expulsaram muitos demônios, e curaram muitas pessoas doentes, derramando azeite sobre elas. A morte de João Batista. O rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus tinha se tornado conhecido em toda parte. Algumas pessoas diziam: João Batista ressuscitou e é por isso que ele tem poder para fazer tais milagres. Outras diziam: ele é Elias. E outras ainda diziam: ele é um profeta como um daqueles profetas antigos. Quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem de quem eu mandei cortar a cabeça, ressuscitou. Herodes disse isso pois ele mesmo tinha mandado que João fosse preso e colocado na cadeia. Ele tinha feito isso por causa de Herodias, com quem se casara, apesar de ela ser mulher de seu irmão Filipe. Herodes tinha mandado prender a João, pois este não parava de dizer: não lhe é permitido ter a mulher do seu irmão. Herodias odiava João por causa dessas coisas e procurava um jeito de matá-lo, mas não encontrava uma oportunidade para isso. Herodes, porém, tinha medo de João e, portanto, o protegia, pois sabia que ele era um homem justo e santo. Herodes gostava muito de ouvi-lo, apesar de que João sempre o deixava perplexo. Certo dia, porém, Herodias teve a sua chance e não a desperdiçou. No seu aniversário, Herodes deu um banquete para os seus mais altos funcionários, para os oficiais militares e também para as pessoas mais importantes da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, ela agradou muito a Herodes e a seus convidados. O rei, então, disse: peça-me o que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe: eu lhe darei o que você quiser, mesmo que seja metade do meu reino. A moça saiu e perguntou à sua mãe: o que eu poderia pedir? E Herodias respondeu-lhe: peça a cabeça de João Batista. Então, voltando imediatamente à presença do rei, a jovem lhe pediu: quero que o senhor me dê a cabeça de João Batista num prato, agora. O rei ficou muito triste, mas não podia recusar o pedido dela, não só por causa da promessa que tinha feito, como também por causa de seus convidados. Então, no mesmo momento o rei deu ordens a um soldado para lhe trazer a cabeça de João. Ele foi até a prisão, lhe cortou a cabeça, a trouxe num prato, a deu à jovem, e esta a deu à sua mãe. Quando os seus discípulos ouviram o que tinha acontecido, foram buscar seu corpo e o sepultaram. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas. Os apóstolos voltaram e, tendo se reunido com Jesus, lhe contaram tudo quanto tinham feito e ensinado. Havia tanta gente indo e vindo que Jesus e seus apóstolos não tinham tempo sequer para comer.
Então Jesus lhes disse: Venham comigo. Vamos sozinhos encontrar um lugar tranquilo para descansar um pouco. E eles partiram de barco, sozinhos, para um lugar sossegado. Muitas pessoas, porém, os viram partir e reconheceram quem eles eram. Pessoas de todos os povoados correram para lá, a pé, e chegaram antes deles. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão e sentiu muita pena deles, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando já estava escurecendo, os discípulos de Jesus se aproximaram dele e lhe disseram: Não tem ninguém neste lugar e já está ficando tarde, ou mande esta gente ir embora para que eles possam chegar até as fazendas e vilas mais próximas e comprar alguma coisa para comer. E Jesus lhes disse: Por que vocês mesmos não lhes dão alguma coisa para comer? Mas eles lhe disseram: Para comprar pão para toda essa gente nós precisaríamos de 200 moedas de prata. Jesus, então, lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Vão ver. Depois de verificar, eles voltaram e disseram: Nós temos 5 pães e 2 peixes. Depois de Jesus ouvir isso, mandou que os discípulos fizessem com que todos se sentassem em grupos na grama verde. E todos se sentaram em grupos de 100 e de 50 pessoas. Jesus, então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e agradeceu a Deus pelo alimento. Depois os repartiu em pedaços e deu a seus discípulos para que distribuíssem entre o povo. E ele fez o mesmo com os peixes. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e depois os discípulos encheram 12 cestos com pedaços de pão e peixe. Os homens que comeram dos pães eram 5.000. Jesus anda sobre as águas. Imediatamente depois, Jesus fez com que os seus discípulos embarcassem e partissem na sua frente para a cidade de Betsaida, do outro lado do lago. Enquanto isso, ele ficaria e despediria a multidão. Depois de ter se despedido da multidão, Jesus foi até um monte para orar. Quando a noite chegou, o barco estava no meio do lago, e Jesus sozinho em terra. Jesus percebeu que eles estavam tendo dificuldades em remar, pois o vento era contrário. Então, por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi até eles caminhando por sobre as águas do lago. E ele estava quase passando adiante deles, quando o viram caminhando por sobre as águas. Eles pensaram que se tratava de um fantasma e gritaram. Estavam todos aterrorizados por tê-lo visto. Mas logo Jesus falou com eles, dizendo: Coragem, sou eu. Deixem de ter medo. Depois, Jesus subiu ao barco com eles e o vento se acalmou. Eles ficaram completamente confusos, pois ainda não tinham entendido nem o milagre dos pães. Eles não conseguiam entender. Jesus cura na cidade de Genezaré. Depois de atravessarem o lago, chegaram à cidade de Genezaré, onde amarraram o barco. Assim que saíram do barco, o povo reconheceu a Jesus. Então, correndo por toda aquela região, levavam os doentes em seus leitos para onde quer que ouviam que Jesus estava. E quer Jesus fosse a vilas, quer a cidades, quer a fazendas, as pessoas levavam os seus doentes para as praças e pediam que os deixassem ao menos tocar na barra das suas roupas. E todos aqueles que tocavam nele ficavam curados. Você está ouvindo o texto da versão fácil de ler, que é, também, muito fácil de ouvir. Leia e ouça a Bíblia e ela trará fé e a fará crescer ainda mais.